Bem, pessoal, professor Almeida Júnior aqui. Vamos lá falar sobre gerenciamento de processos. Essa é uma das funções, talvez, mais festejadas aí nas provas e no estudo de sistemas operacionais, que é como o sistema operacional controla os processos, ou seja, os programas aí rodando, né, na memória do computador, como é que ele seleciona de quem é a vez de processador, como ele consegue trocar um processo, né, para rodar no processador e colocar um outro processo em espera. É isso que a gente vai entender aqui. E o primeiro ponto é a gente entender o conceito de processo. Já já a gente vai falar que processo, na verdade, é um programa em execução. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que um sistema operacional ele executa vários programas. E cada um desses programas, executando em memória, é o que a gente vai chamar de processo. Então, o processo, de maneira resumida, é um programa em execução. Essa é uma das questões mais cobradas em prova, o conceito de processo. E você precisa guardar que processo é um programa em execução. E qual seria a diferença? A diferença é que quando a gente está falando em programa, a gente está falando do código, né? Do código executável que está gravado lá em um arquivo na sua máquina. Então, por exemplo, no Windows, um arquivo .exe. Na hora que você dá um Enter ou clica em cima desse arquivo, ele passa a ser executado e vai para a memória. Então, esse código em execução na memória é o que a gente chama de processo. Além disso, essa execução ela vai progredir de forma sequencial. Então, eu vou executando as instruções dentro do meu código. Por isso, a execução ocorre de forma sequencial. No momento, não há uma execução paralela de instruções. Então, quando eu estou pensando em um processo, nessa abordagem tradicional, do ponto de vista do processo, há somente uma trilha de execução. Quando a gente falar em threads, você vai ver que eu vou poder ter mais de um contador de programa. E aí você pode ter essa ilusão da execução em paralelo. Mas no final das contas, olhando o processo como um todo, ele não executa instruções em paralelo. E o que é que a gente tem nesse processo? Bem, um processo ele vai ter o código que vai ser executado, propriamente dito, e esse código fica em uma região que a gente chama de seção de texto. Então, ele está representado aqui. Então, aqui a gente tem o código do meu processo. Além disso, a atividade atual, você vai lembrar lá da aula de arquitetura de computadores, é controlada por um registrador que a gente chama de PC, Program Counter. Então, o contador de programa é ele que vai dizer onde está a próxima instrução. Além disso, quando eu olho para um processo, eu vou ter uma região que a gente chama de pilha. Então, a pilha cresce nesse sentido e vai se encontrar com o heap aqui subindo. Né? E o que, que eu tenho na pilha? Na pilha eu tenho dados temporários. Por exemplo, parâmetros de função, endereços de retorno e variáveis globais. Perdão, variáveis locais. Eu dei esse destaque aqui de variáveis locais na pilha, né? Então, na pilha eu tenho variáveis locais, porque na seção de dados eu vou ter já as minhas variáveis globais. Então, aqui em data já são variáveis globais que estão instanciadas e vão valer aí durante todo o programa. Então, você sabe, quando você está programando, a variável global ela é enxergada por todo o código. Então, ela fica armazenada nessa seção chamada de seção de dados. Então, tem uma seção de texto, onde está o código, e a seção de dados, onde estão
efetivamente os nossos dados. Além disso, a gente tem uma região chamada de heap. E aqui, pessoal, é onde ocorre a alocação dinâmica. Então, por exemplo, na linguagem C, é onde eu vou trabalhar com ponteiros, né? E vou dar lá um malloc, né? Ou um alloc. Ou ainda, se for em C++, vou dar um new. Então, eu vou pegar um ponteiro, né? E alocar aquele ponteiro na memória. Então, o heap vai crescer nesse sentido e ele permite a alocação dinâmica de espaço. Então, muitas vezes, antes do programa ser executado, eu não sei, né, o tamanho previamente de algumas variáveis ou quanto eu vou precisar de memória. Então, eu posso fazer essa alocação de memória. Se eu não preciso mais daquele dado, eu libero a memória, né? Por exemplo, com chamadas, por exemplo, né, de free. Então, essas chamadas, elas liberam a memória. Em linguagem de programação como Java, esse controle não é feito pelo programador. Lá você tem um garbage collector, né, o leitor de lixo, que vai fazer esse trabalho de desalocação e alocação para você. Mas essa aí seria a visão do meu processo. Uma pilha, um heap, uma seção de dados, uma seção de texto. Bem, aqui é uma coisa muito importante para a gente reforçar a diferença entre processo e programa. Note que o programa é uma entidade passiva. Por quê? Você vai abrir lá o Explorer, o seu explorador de arquivos, e você vai ter um arquivo lá, por exemplo, word.exe. Bem, esse cara aqui que está gravado no disco é o programa, é o código. E ele é uma entidade passiva, está apenas armazenado em disco. Na hora que você dá 2 cliques e executa esse cara, ele vai lá para a memória RAM. Então, a partir de agora que ele foi carregado na memória RAM, eu tenho o processo. Note que essa relação entre programa e processo não é necessariamente de 1 para 1. Um mesmo código, um mesmo programa, ele pode gerar vários processos. Aquele mesmo código tem cópias dele na memória. Então, por exemplo, podia imaginar um navegador. Então, quando você abre uma abinha daquela ali, uma alternativa possível seria carregar todo o código aqui de novo. Então, você tem a repetição, cada aba daquela é como se fosse um próprio navegador. Também poderia usar uma solução de threads, por exemplo, aqui. Mas aí, o importante é você perceber aqui nesse momento que a partir de um código eu posso ter processos diferentes rodando. Então, eu tenho várias cópias do Word aberta, 3 Words abertos, 3 Excel abertos. Então, um único código pode gerar vários processos. E o processo, como ele está executando na memória, a gente vai dizer que ele é uma entidade ativa. Quando é que um programa se torna um processo? Ora, quando o arquivo executável é efetivamente carregado na memória. Dou 2 cliques, dou um enter, ou lá vou no prompt, né, digito o nome do programa e depois dou um enter. A execução ela pode ser, né, iniciada, como a gente já disse aqui, ó, por meio de cliques, se você tem uma interface gráfica, como é o caso do Windows. Eu posso entrar no prompt no Linux, por exemplo, ou no próprio Windows, né, no CMD lá, e digitar o comando e depois dar um Enter. Eu posso chegar lá no Explorer, selecionar o arquivo executável e clicar em Enter. Então, essa é a forma, tipicamente, como a gente executa o programa e ele se transforma em um processo na memória. Como a gente reforçou aqui embaixo, um único programa pode dar origem a vários processos, né? Processos rodando a partir daquela cópia ali do código colocado em execução. Então, a gente dá um exemplo aqui, ó. Considere múltiplos usuários executando o mesmo programa. Então, você tem um sistema que permite multi-user, né? Por exemplo, Linux, e cada usuário usando ali o sistema operacional, ao mesmo tempo, está executando o mesmo programa. Então, para cada um, eu tenho uma cópia, né, desse programa. Beleza? Aqui, pessoal, a gente vê essa visão agora combinando aquele desenho que a gente fez, né,
das seções do nosso programa com um código em C. Então, note que na memória alta ficou aqui os argumentos do main. Quando você chama lá o seu programa a executar, você pode passar esses argumentos aqui na sua chamada. Ele vai interpretar. Esses dois caras aqui, você que não conhece C, né? Esses dois caras aqui são variáveis locais, porque estão dentro de uma função, dessa função main. Ora, se ele é variável local, a gente viu que fica na pilha. Já esses dois aqui, ó, são variáveis globais. Além da função main, se eu criar uma outra função aqui no código C, essa função consegue enxergar essas duas variáveis. E onde é que eles ficam? Na seção de dados, né? Então, como já foi inicializado aqui, ó, esse aqui, como ele foi inicializado, ele chamou de dados inicializados, né? Aqui o x, como não teve um valor inicial, ele não foi inicializado, então estaria em dados não inicializados. Mas a região que a gente chamou da região de data, né? A região de dados. E aqui embaixo é onde efetivamente estaria a cópia do nosso código. Então essa é a estrutura de um programa aí de maneira geral. Beleza? Já já a gente volta para falar sobre os estados de um processo.